Fala, meus amigos, é o seguinte, hoje é dia de top 10 aqui para vocês. Elaborei um top 10 dos menores ciclídeos africanos do Lago Tanganica que nós temos disponíveis aqui no mercado brasileiro. Esse top 10 ficou muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E atendendo pedidos de seguidores, de inscritos aí, pedidos de... Tem tempo já, na verdade, que fizeram esse pedido. E tô trazendo aqui hoje para vocês, para eternizar aqui no YouTube. Lembrando que sempre existem outras espécies, né, que são pequenas também, do próprio Lago Tanganica. Esses 10 que eu coloquei nessa lista, pelo menos são os mais conhecidos, né? Alguns são raros aqui no Brasil, chegaram recentemente, mas todos eles existem ou um dia já vieram para cá. Outra coisa importante de estar falando, como eu estarei falando dos menores, ou seja, estarei falando diretamente do tamanho deles, pode ser que em algumas ocasiões eles cresçam 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. Então, o que eu estarei falando nesse vídeo é o tamanho médio dessas espécies, beleza? Antes de partir para o conteúdo do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativando o sino das notificações para ficar ligado em absolutamente tudo que acontece aqui pela Mostreco Brasil. Em breve estarei soltando mais top 10 sobre ciclistas africanos, tanto do Malawi quanto do Tanganica. E fideliza deixando aquele like maroto, na confiança de que o vídeo é top e de que vem um conteúdo muito informativo, muito bacana aí para vocês. Beleza? Agora vamos falar dos 10 menores ciclistas africanos do Lago Tanganica que existem aqui no mercado brasileiro. Em 10º lugar nós temos o Julidochromys ornatus. O macho dessa espécie chega a seus 9 centímetros de comprimento. É uma espécie bem popular aqui pelo Brasil, já é reproduzida em algumas pisciculturas. É uma das menores espécies do gênero Julidochromys, faz parte do grupo dos petrícolas. Lá fora chamam de Rockdweller, que são ciclídeos anões que habitam os meios rochosos. Eles normalmente, no seu ambiente natural, no Lago Tanganica, ele habita a parte bem rochosa, ele fica entre as rochas. É uma espécie que tem hábitos alimentares onívoros e é agressivo principalmente dentro da própria espécie, ou seja, Julidochromys ornatus com Julidochromys ornatus, e dentro do gênero também demonstra um certo tipo de agressividade. Em 9º lugar nós temos mais uma espécie de Julidochromys. Esse daí é o Julidochromys transcriptus. Os machos dessa espécie podem chegar até seus 7 centímetros de comprimento e as fêmeas podem alcançar os 5 centímetros. As fêmeas sempre ficam menores do que os machos, né? Na verdade, em grande maioria dos casos, nos ciclídeos africanos de um modo geral. O transcriptus é a menor espécie de Julidochromys. Mais uma vez reforçando, os Julidochromys fazem parte do grupo dos petrícolas, peixes que habitam rochas, cavernas. Assim como o Julidochromys ornatus, o transcriptus também é onívoro. Ele se alimenta na natureza de pequenos invertebrados. Ele vai ciscando, ele vai pastando ali pelo substrato do aquário, procurando esses invertebrados e, consequentemente, acaba comendo muitas algas, né? Porque normalmente esses invertebrados ficam no meio das algas. Também são bem agressivos, principalmente dentro da própria espécie. Em 8º lugar tem esse carinha que eu gosto bastante, é o Autolamprologus compressiceps shell. Ele basicamente é um parente do Calvus, só que na sua variação conchícola. Exatamente, galera. Esse daí é um conchícola, ele faz parte desse grupo Shelldweller. Eles habitam conchas, eles basicamente, assim, de forma bem superficial, moram dentro de conchas, eles reproduzem inclusive até dentro dessas conchas. Exemplares dessa espécie dentro do lago, eles chegam ao macho adulto a uns 6 centímetros de comprimento, mas há relatos de que em aquários eles podem passar desses 6 centímetros. Há relatos de Autolamprologus compressiceps shell chegando até os seus 9 centímetros em cativeiro, e é por isso que ele ficou com o 8º lugar dentre os conchícolas menores aqui do Lago Tanganica. É uma espécie carnívora, se alimenta principalmente de pequenos crustáceos, invertebrados e alguns insetos. A agressividade dele é maior dentro da própria espécie, principalmente quando existem 2 machos de Autolamprologus compressiceps shell dentro do mesmo aquário. São tranquilos em relação a outras espécies, mas podem se tornar mais agressivos ainda em épocas de desova. Em 7º lugar, nós temos essa espécie que tem um comportamento muito diferente e peculiar, que é o Lamprologus cunguensis. Esses carinhas aí têm uma forma de reproduzir, de desovar bem diferente. Eles basicamente reproduzem dentro de túneis, de buracos feitos no substrato. É muito interessante, de repente mais para frente a gente pode voltar para fazer um vídeo para falar sobre especificamente essa espécie, que tem muita coisa para a gente falar deles. É uma espécie que chega até os seus 7 centímetros de comprimento.
Isso o macho, né? Normalmente a fêmea fica com seus 3 centímetros, 3,5 cm na fase adulta. Algo também que é muito curioso nessa espécie é que normalmente as fêmeas ficam mais coloridas do que o macho, como vocês estão vendo nessa imagem. Essa imagem aí é uma fêmea de cunguensis. O macho ele fica mais acinzentado, ele perde um pouco a coloração, né? Algo incomum no caso dos ciclídeos africanos, quando o macho é sempre mais vistoso do que a fêmea. Cunguensis está contrariando as estatísticas dos lagos, tanto Malawi quanto Tanganica. Tem hábitos alimentares carnívoros, se alimentam principalmente de zooplâncton e alguns pequenos invertebrados como os copépodes. Tem uma agressividade mais alta dentro da própria espécie e também defendem muito bem o seu território. Então não se engane com o tamanho dele, que esse carinha aí é bem valente. Em sexto lugar, nós temos o Lamprologus specius. Esse daí também é chamado de Ocellatus black, né, por conta da sua aparência. Ele é muito parecido com o Ocellatus, só que ele tem umas manchas negras espalhadas pelo corpo. Por isso, Ocellatus black. Na fase adulta, os machos ficam com seus 6 centímetros de comprimento. As fêmeas normalmente não passam dos 4 centímetros de comprimento. Eles possuem hábitos alimentares carnívoros, se alimentam principalmente de larvas de insetos, pequenos invertebrados, e em algumas situações também se alimentam de plâncton. Eles são muito agressivos tanto dentro da espécie quanto fora da espécie. Inclusive, em algumas situações pode atacar até a sua própria mão, a mão do seu próprio dono. Você vai colocar a mão no aquário para fazer manutenção, chegar perto do território, das conchas dele ali, ele pode sim te atacar. Em quinto lugar, nós temos o próprio Lamprologus ocellatus, ou como popularmente é conhecido como Ocellatus gold. Esse daí é o conchícola do lago Tanganica, mais conhecido no mundo inteiro, é o mais popular. Com certeza, quando a gente pensa em conchícola, a gente lembra logo do Ocellatus gold. O seu tamanho, comportamento, hábito alimentar são basicamente bem semelhantes ao do Specius. Seu tamanho, ele fica normalmente o macho adulto com 6 centímetros de comprimento, a fêmea com 4 centímetros. É um ciclídeo carnívoro, né? Se alimenta, como eu falei anteriormente, aí, de pequenos invertebrados, larvas de insetos, plâncton. É realmente muito agressivo. Eu já tive um monoespécie de Lamprologus ocellatus. Sempre que eu colocava a mão dentro do aquário e chegava próximo das conchas deles, eles iam, né, na direção da minha mão para me atacar. E não só atacar as nossas mãos, mas sim, eles podem atacar ciclídeos maiores do que eles, até mesmo predadores, se for para o caso aí de defender a sua própria ninhada. Com certeza é o conchícola mais indicado para quem quer iniciar no mundo dos ciclídeos do Tanganica, ou no mundo especificamente, né, dos conchícolas. Em quarto lugar, nós temos o Neolamprologus brevis. Os machos dessa espécie crescem até um máximo de 5 centímetros de comprimento. As fêmeas raramente passam dos 4 centímetros de comprimento. No caso dessa espécie, raramente os animais ultrapassam o tamanho, né, que ocorre na natureza. Também são conchícolas carnívoros, alimentam-se principalmente de zooplâncton. Quando se trata de agressividade entre os conchícolas, o Neolamprologus brevis são um dos mais pacíficos, vamos dizer assim, mas são bem ativos na defesa do seu território, principalmente próximo ali das suas conchas. Se tiver ninhada, se tiver filhote, então nem se fala. Mas fazendo um comparativo assim, dentro desse grupo dos conchícolas, eles são mais tranquilos, mas não é para dar bobeira. Algo bem interessante dessa espécie é que, diferente dos outros conchícolas, tanto o macho quanto a fêmea usam da mesma concha, ou seja, eles usufruem ali do mesmo território, da mesma concha, ficam entrando e saindo, alternando ali. Normalmente isso não acontece. Cada um tem a sua concha, né? Cada um escolhe o local onde vai ficar. Já no caso do brevis é diferente. Em terceiro lugar, nós temos o Lamprologus signatus. Os machos dessa espécie crescem normalmente até no máximo 5 centímetros de comprimento. As fêmeas não passam de 3 centímetros de comprimento. São carnívoros, se alimentam principalmente de zooplâncton e pequenos invertebrados. Tem uma agressividade dentro da própria espécie e pode ser mais agressivo ao defender o seu território, principalmente os machos. Ele tem um comportamento muito semelhante ao do Lamprologus cunguensis, né, de reproduzir e de morar, vamos dizer assim, dentro de túneis, de buracos que eles cavam no fundo lamacento, no fundo arenoso,
do Lago Tanganica. Esse comportamento ele se replica também para aquários, mas para aquários vocês têm que fazer algumas adaptações, como por exemplo até chegar a colocar canos de PVC por baixo do substrato, porque dessa forma vocês vão conseguir observar e analisar um pouco mais de perto o comportamento sensacional dessa espécie. A única diferença entre essas duas espécies, o Signatus e o Kungwense, é que os machos e as fêmeas se diferem por colorações diferentes, apenas essa. Mas no final das contas acreditam muito que na verdade são peixes da mesma espécie, né? Só que de populações diferentes. Isso daí só o tempo que vai dizer pra gente. Em segundo lugar, nós temos o Neolamprologus similis. Se você falou multifaciatus, parabéns, você errou. Mas, na verdade, eles são extremamente parecidos. A única diferença que tem entre o similis e o multifaciatus, além da região em que eles ocorrem no lago, são as faixas. O posicionamento ali, uma leve diferença entre posicionamento de faixas, onde a faixa de um começa, ou onde a faixa de outro termina as faixas, né? É basicamente a única diferença entre o similis e o multifaciatus. O similis ocorre na região central do Lago Tanganica e o multifaciatus ocorre na região sul. São ciclídeos carnívoros, se alimentam principalmente aí de pequenos invertebrados e, diferente dos outros conchícolas, eles são até bem mais tranquilos, só que defendem muito bem as suas tocas, as suas conchas. E em primeiro lugar nós temos o Neolamprologus multifaciatus, para vocês verem como que eles são parecidos com os similis, né? Esses daí, né, são os multifaciatus aqui do nosso aquário monoespécie de multis. Eles têm as mesmas características quando se trata de tamanho, chegam no máximo aí 5 centímetros, as fêmeas ficam entre 2,5 a 3 centímetros de comprimento. Também são carnívoros e um comportamento que é diferente deles em relação aos outros conchícolas é que, além deles serem bem calmos, como eu falei anteriormente sobre o similis, eles vivem numa colônia, eles têm tipo uma relação em colônia. Então vocês podem colocar várias conchas à disposição deles, que eles dali vão formando uma pequena comunidade, vamos dizer assim, uma pequena colônia mesmo. Parece até uma pequena família depois que eles começam, né, a reproduzir dentro do aquário. É bem bacana observar esse comportamento deles, essa relação social que eles têm dentro do aquário. Eles cavam bastante o aquário, como todo conchícola, né? Mas só que o multifaciatus em especial, eles gostam de moldar a disposição ali das conchas. Eles organizam o aquário ali, a disponibilidade das conchas do jeito deles. A gente precisa colocar uma camada bem grossa, bem generosa de areia, porque eles cavam bastante e enterram várias conchas. Eles formam grandes grupos. Dentro desses grupos, vocês podem encontrar de 2 a 3 machos e de 4 a 5 fêmeas. Então, diferente do que a gente está acostumado, né, de que os machos da mesma espécie não se dão bem, no caso dos multifaciatus, você tendo de 2 a 3 no mesmo aquário, eles podem ali conseguir conviver, né, tendo uma relação realmente de uma colônia. Esse, eu acho que é o mais interessante de você ter um multifaciatus em aquário. Outra coisa também é que, por conta desse comportamento dele, ele nos permite criá-lo em aquários menores, em aquários aí como por exemplo esse que eu tenho, de 30 litros. Mas é claro também que você fica limitado ao número de exemplares que você vai ter dentro de um aquário desse. E é basicamente por todos esses motivos que o Neolamprologus multifaciatus é um dos ciclídeos do Tanganica e o conchícola mais procurado para se criar em aquários no mundo inteiro. E é com eles que vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse top 10. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça alguma parte 2 ou que eu fale sobre outras espécies em outro top 10, deixem as sugestões aqui nos comentários desse vídeo. Beleza, meus queridos? Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!